A defesa índia do rei funciona contra E4, D4, cavalo F3, e literalmente contra qualquer coisa que o seu oponente jogar. Sempre que você cair de pretas, você pode usar esse sistema super simples e eficiente. E é por isso que é provavelmente a melhor alternativa para jogadores iniciantes ou intermediários. E essas são as variantes que você vai precisar estudar. Mas tem um jeito muito mais fácil, e nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar os planos-chave de meio jogo dessa defesa. Enfim, essa é a estrutura da Índia do rei, e até aqui não há nada de novo para você, porque é literalmente só fianquetar o bispo em G7, fazer o roque, e jogar D6. Esse D6 é super importante porque é ele que vai impedir qualquer avanço em E5, e uma dica boa é jogar esse D6 sempre primeiro, porque você quase sempre vai enfrentar E4, e você não vai querer esse avanço desagradável. Então sempre jogue esse peãozinho em D6 primeiro, e depois de qualquer lance você segue com cavalo F6 e com a formação normalmente. Sempre que houver o E5, em qualquer situação, você troca. Nesse caso as brancas fizeram cedo demais e você vai trocar as damas com cavalo G4 em seguida, ganhando um peão e com vantagem. Resumindo, jogue o peão da coluna D primeiro e faça o roque. Depois que você terminou o sisteminha, o jogo estará se encaminhando para o meio jogo, então vamos ver onde e como as suas peças vão se desenvolver. O seu cavalo da dama sempre vai para uma dessas casas, mas geralmente para C6 é melhor e mais agressivo. O seu bispo da dama será o bispo mau, troque ele o mais rápido que conseguir com bispo G4, e se isso não for possível bote ele em B7. Vamos para o próximo passo, os planos do meio jogo. Tudo gira ao redor de começar um ataque, e para isso nós vamos assistir a uma partida modelo inacreditável da Índia do rei, jogada por Kasparov em 1989. Kasparov de pretas começa um ataque e joga E5 no lance 6, explodindo o centro. O que está acontecendo aqui, é que, ele, ao invés de desenvolver as peças primeiro como eu mostrei, decide seguir mais a fundo na teoria, atacando diretamente com E5, que é o lance-chave de ruptura da Índia do rei. Não há nenhum problema em jogar bispo G4 para trocar o bispo e seguir com cavalo C6 como eu expliquei, porque a ideia será a mesma, atacar com E5. Na partida o oponente seguiu na teoria com roque, mas talvez você esteja se perguntando por que Kasparov aparentemente entregou um peão com esse E5, e o ponto é que se as brancas trocam as damas e tomam o peão pensando que estão vencendo, você joga cavalo por E4 recuperando o peão com um ataque descoberto no cavalo, e esse final será empatado com leve vantagem para as pretas, e por isso a teoria segue com roque e cavalo C6. Kaspa continua agressivo com um bom desenvolvimento, e o seu objetivo nessa posição será provocar D5 e fechar o centro. As brancas são provocadas e muito pressionadas a fazer isso, e elas têm que fazer, porque não é nada confortável para as brancas trocarem em E5 e romper a estrutura em duas ilhas de peões por causa do lance teórico C6, e em caso de bispo E3 você joga cavalo G4 e pressiona ainda mais em D4 liberando a diagonal do bispo de G7. Então quando as brancas fecham o centro, você pula de alegria, porque haverá ataques apenas nas alas, e o das pretas na ala do rei é mais rápido na maioria das vezes. O seu objetivo será atacar com F5 e criar uma tempestade de peões para cima do rei branco. Cavalo E1 foi jogado, que abre o bispo para controlar cavalo H5 e também prepara F3, e é exatamente isso que acontece. Uma vantagem da Índia do rei é que as brancas precisam jogar precisamente para sobreviver ao seu ataque, e nas suas partidas você provavelmente saberá onde e como atacar enquanto que o seu adversário não, e quanto mais você fechar a posição das brancas aqui, melhor, então F4, e logo na sequência G5. É super comum que haja um contra-ataque violento das brancas na ala da dama, e você só ignora ajeitando os cavalos, agindo apenas quando necessário. Kasparov com muita paciência joga torre F7, e bispo F8, defendendo o ataque branco e logo continuando o seu, com G4. Cavalo C7 é incrivelmente permitido, e a torre é sacrificada com G3, mas não acaba por aí, porque temos o super profundo cavalo H5, sem tomar o bispo ou o cavalo pendurados, terminando a partida depois de alguns lances com o brilhante cavalo H1. Estamos chegando perto dos 5 minutos, então, resumindo, os planos da defesa índia do rei são muito largos, e posso com certeza afirmar que é uma das aberturas com mais teoria do xadrez, mas ao mesmo tempo é a defesa mais fácil para as pretas se seguirmos o esquema desse vídeo. Primeiro, rocar e fazer a nossa formação com G6 e D6. Segundo, desenvolver e ativar as peças da ala da dama. E terceiro, atacar com E5 criando uma pressão em D4 e provocando que a posição seja fechada para jogar F5 e muito mais. Só por observação, o terceiro passo pode vir antes se você quiser. Basta pensar se você pode jogar E5 diretamente e se a resposta for sim, vá em frente. Se você aprendeu algo novo, deixe sua curtida, e comente se tiver interesse em alguma outra abertura.
Assista também esse outro vídeo, que eu te apresento uma fórmula que eu criei baseada numa entrevista de Magnus Carlsen, que vai certamente te ajudar a subir o nível do seu xadrez. Até mais!